Olá pessoal, tudo bem? A proposta de hoje é uma maquiagem super marcante, marcando bem os olhos e os lábios também. Nos olhos eu fiz um delineado duplo, aquele delineado árabe, sabe? E nos lábios eu estou usando o batom Anastasia, coleção Pausa para Feminices. É uma maquiagem super marcante para quem gosta de usar tanto nos lábios quanto nos olhos, porém é uma maquiagem neutra, que não vai muita cor, então é uma ótima opção para as formandas também. Agora nós estamos na época de formatura e as meninas sempre ficam muito em dúvida do que usar no seu dia, tanto no baile como no jantar. Elas gostam bastante de usar na sua maquiagem, então essa é uma proposta bem bacana, porque ela combina com qualquer tom de vestido. Então fica a dica para as formandas também. E se você quiser conferir esse passo a passo até o final, é só vir comigo. Vou começar essa maquiagem aplicando esse lápis bege em toda a pálpebra. É um lápis bem clarinho, bem cremoso, e eu vou aplicar em toda a pálpebra para ajudar a intensificar as cores que eu vou colocar logo em seguida. Agora com esse pincel bem fofinho, eu vou começar a trabalhar esse esfumado. Vou depositar o excesso de sombra apenas no canto externo dos olhos, vou esfumar fazendo movimentos circulares e vou levar levemente para o canto interno, sempre com a mão bem levinha, sem pressionar muito o pincel nos olhos para não marcar demais. E apenas esse marrom é um marrom clarinho, que eu uso ele apenas para dar um fundo, sabe? Antes de começar a colocar os marrons mais quentes. Já mudei de pincel, agora eu peguei um pincel fofinho também, mas um pouco menor, para poder atingir melhor essa parte do côncavo. O marrom que agora que eu estou usando é um marrom bem mais escuro, continua num tom meio quente, e eu vou fazer movimentos circulares apenas aqui, ó, no côncavo, e só depois, com excesso de sombra, que eu vou levando levemente para cima. Vou fazendo leves movimentos de vai e vem, e mesclando com aquele marrom que a gente já aplicou anteriormente. Continuo com o mesmo pincel, só que agora eu estou aplicando um marrom um pouco mais intenso. Esse vai ser o último marrom que nós vamos aplicar no côncavo, antes de vir com o preto e com as cores aqui na pálpebra móvel. Vou esfumando levemente e misturando com os marrons anteriores. Essa parte do esfumado já está completa. Agora eu vou reforçar um pouquinho aquele corretivo bem clarinho que a gente aplicou na pálpebra toda. Eu vou reforçar apenas aqui, ó, na pálpebra móvel, para intensificar as cores que nós vamos aplicar aqui, principalmente por ser cor neutra. E essa base branquinha acaba deixando bem mais intenso as cores. Eu não vou chegar até o final do olho, eu vou levar mais ou menos aqui até a metade. Não precisa ficar extremamente branquinho, sabe? Só fazendo uma limpeza nesse marrom, que acaba caindo por o pincel ser bem fofinho, já tá bom. Vou levando apenas com batidinha até a metade. Prontinho. Isso já vai fazer bastante diferença na hora que nós vimos com as cores. Vou iluminar o cantinho interno com uma sombra bem cintilante, num tom meio champanhe. Não é uma sombra muito clarinha, mas ela ilumina super bem. Vou ficar iluminando apenas aqui, ó, no cantinho interno. Não vou subir muito essa sombra, eu não quero que ela chame muita atenção lá pra cima. Vou iluminar apenas esse cantinho e vou levar levemente até a metade dos olhos. Agora eu venho com a segunda cor, eu vou aplicar apenas nesse meio aqui que faltou. Lembrando que toda vez que a gente trabalha com sombra cintilante, é importante trabalhar apenas com batidinhas, ó. Porque se a gente arrastar, ela vai ficar apenas brilho. E a cor realmente da sombra, ela vai acabar sumindo. Então eu sempre trabalho com batidinhas, vou indo sempre com cuidado, sempre pegando sombra e retocando, voltando aqui, pra poder ficar a cor bem real que ela é. Vou depositando e vou mesclar um pouquinho com a segunda cor. Como a sombra, as duas cores são cintilantes, elas se misturam super bem. Mas se fosse uma cintilante com uma opaca ou as duas opacas, seria um pouquinho mais difícil de esfumar. Aqui apenas com batidinhas elas já acabam formando a transição entre elas. Pincel pequenininho,
Peguei bastante sombra preta e vou depositar apenas aqui, ó, no canto externo dos olhos. Uma dica, meninas, para quando a sombra preta não é tão pretinha assim, ou quando você aplica a cor não fica tão intensa, eu sempre borrifo um pouquinho de água no pincel, mas não pode ficar muito molhado, tem que ficar levemente úmido. E pego a sombra preta e já deposito nos olhos. Assim ela fica bem mais intensificada e bem mais potente. Essa dica é bacana, principalmente quando você tem aquela sombra preta que esfarela bastante, sabe? Com a água ela vai ficar como se fosse uma pastinha. Assim ela vai ficar bem mais intensa nos olhos, vocês vão ver como vai ficar bem mais fácil. Ela também vale para as outras cores, não precisa ser exatamente para o preto. Eu acabo usando mais para o preto, mas pode ser para qualquer outra sombra opaca que vocês tenham. Agora vamos tirar essa marcação forte que ficou. Como a gente só apenas depositou o preto, eu já não fui esfumando ele já ficou bem marcadinho. Então eu pego um pincel fofinho. Esse é bem menorzinho que os outros que a gente estava aplicando, se vocês observarem bem. Eu vou aplicar com o último marrom que nós usamos no côncavo, aquele marrom bem escuro, e vou aplicar bem em cima dessa linha, ó. E vou fazer movimentos circulares. Apenas na linha, meninas. Ó, movimentos circulares. E aquela marcação forte vai sumindo facilmente, sem muito segredo. Agora eu volto de novo com um pouquinho do marrom escuro e aplico nessa outra marcação que tinha ficado aqui bem forte. E vou fazendo movimentos circulares bem pequenininhos para não levar demais essa sombra cintilante em cima do preto. E ela vai acabar não ficando tão preto assim. Então com movimentos bem pequenininhos mesmo. Chegou a hora do delineado. Vou fazer um delineado reto e bem preciso até o finalzinho do olho, mas sem puxar o gatinho ainda. Tô usando um delineador em gel e um pincel, ó, que é um pincel para delineador, ele é curvadinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas o formatinho dele é diferente. E eu achei que facilita bastante na hora da aplicação. Delineado feito até aqui o finalzinho dos olhos. Agora eu vou puxar o gatinho. Vou fazer um risquinho que será a base do nosso gatinho. Vou puxar levemente em direção à sobrancelha. Depois eu venho, ó, aonde acabou o nosso delineado. E junto com aquela pontinha abaixo. Depois é só completar no meio. É importantíssimo, meninas, deixar esse gatinho bem preenchidinho, a linha bem retinha. Desculpa, não sei se vocês também são assim, mas eu não consigo falar direito toda vez que eu tô no delineado, sabe? Se alguém tá falando comigo, eu paro. Na hora que eu termino de fazer, eu pergunto: o que você falou mesmo? Sempre assim, acho que é bastante concentração, né? Com esse pincelzinho pequenininho, com bastante precisão, eu vou retocar o pretinho que a gente aplicou antes do delineado. Vou reforçar esse preto, mas já vou esfumando, ó, pra não formar toda aquela marcação que a gente fez anteriormente. Se caso você não quiser que esse preto fique bem preto, não tem problema, não precisa retocar. Mas como eu quero que ele fique bem forte, bem intensificado, eu sempre acabo voltando, assim, sabe, com um pouquinho de preto. Se não for agora, sempre depois que eu coloco os cílios, que eu termino mesmo a make, sabe? Mas eu sempre volto um pouquinho. Como os cílios que eu coloco é sempre bem volumoso, às vezes ele acaba atrapalhando, então por isso que eu faço nessa hora já. Eu fiz abaixo uma base com o delineador em gel bem pretinho, mas eu gosto bastante de sempre retocar com o líquido por cima, porque ele dá um efeito opaco que eu acho bem bonito. Delineado retocado, agora é hora do glitter. Eu vou aplicar o glitter em toda essa parte clarinha do canto interno. Eu não uso fixador porque esse glitter ele é bem fininho, ele é lindo.
Então eu coloco bastante, eu retoco várias vezes pra ele ficar bem intenso. Mas ele é tão fininho, gente, ele fica apenas reflexo, sabe? Por isso que eu acabo aplicando em grande quantidade, porque eu quero que ele apareça bem. Eu vou levando ele levemente na diagonal pra pegar mais essa parte clara e levemente em cima dessa segunda cor intermediária que nós aplicamos. Já apliquei o cílios postiço, agora eu volto completando toda essa parte abaixo da minha linha d'água. Eu gosto de aplicar delineador em gel, porque eu acho que fica bem mais pretinho. E ele, além de tudo, é a prova d'água. Agora eu volto, após aplicar em toda a linha d'água, deixando bem pretinha, eu volto engrossando levemente, bem rente à raiz dos cílios. Esse pincel, ele é bem bacana, porque ele não deixa, às vezes, aquela divisão que fica entre esse delineado que a gente faz abaixo e o da linha d'água. Ele pega bem direitinho todos os cantinhos. Eu vou completar até esse cantinho interno. E juntando com o nosso delineado aqui no final. Para poder fazer esse puxadinho aqui, esse gatinho duplo, eu pego a parte mais fininha do pincel e vou delineando, saindo um pouquinho fora dos olhos mesmo. Primeiro eu faço bem levinho, como se fosse um esboço, e só depois que eu venho engrossando. Esse gatinho aqui, meninas, vai conforme o formato do olho de vocês. Tem formato de olho que permite que ele seja um pouquinho maior. O meu, eu consegui fazer um puxadinho meio grande. Eu gosto quando fica bem dramático, assim. Mas se caso vocês não quiserem fazer esse delineado da parte do cantinho interno, só esse delineado do final já fica lindo. Pincel fofinho, vou esfumar esse delineado que a gente fez aqui, ó, da linha d'água, com uma sombra marrom mais rosadinha, mais avermelhada. Pincel bem fofinho, vou fazendo vários movimentos de vai e vem e vou cobrindo mesmo o pretinho, sabe? Vou indo com cuidado e vou esfumando bem. Tomando cuidado com o nosso gatinho aqui do canto interno. Esse gatinho, meninas, ele requer bastante cuidado, tem alta precisão. Mas vale a pena tentar, porque o resultado dele fica lindo. Ficou uma maquiagem bem dramática, bem bonita. Sem contar que ele aumenta o olhar. Esfumo bem. Às vezes pode parecer que ficou grosso demais. Eu gosto do esfumado aqui embaixo, bem evidente. Então eu sempre desço bastante a minha sombra. Mas se caso vocês subirem um pouco além do que vocês queriam, volta com um pincelzinho e um pouquinho de pó e diminui. Não tem problema nenhum. Ou se vocês quiserem deixar apenas marcado, igual estava antes, é só selar esse delineado para não ter perigo de escorrer. Só selar ele com sombrinha preta. Pode pular até esse passo de esfumar abaixo. É isso aí, meninas, olhos finalizados, espero que vocês possam reproduzir também. Esse foi o look final, agora vamos finalizar a pele. Vou apenas retocar um pouquinho do meu contorno, que eu já fiz a pele primeiro, né, então só tô dando uma retocada. E vou aplicar o meu iluminador, esse que eu tô usando é o Soft & Gentle da MAC. E eu vou aplicar aqui, ó, bem no alto das maçãs. Eu amo pele iluminada, meninas. Esse é o meu iluminador favorito. Então eu passo bastante mesmo. Toda essa região aqui, ó. Um pouquinho na pontinha do nariz e bem pouquinho no queixo. Prontinho, meninas, maquiagem finalizada, espero que vocês consigam reproduzir também. Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu blog, onde eu vou deixar uma listinha com todos os produtos usados, tanto nos olhos como na pele, e algumas fotos para quem quiser conferir também. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir em gostei pra mim aqui no vídeo e de se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.